no depoimento olhando na cara da gente. Ele fica de cabeça baixa. Ora, o Moro é o resultado de 20 minutos todo dia no Jornal Nacional, enaltecendo ele, sabe, inflando ele e culpando os inocentes, como o meu caso. Então, é o seguinte, o Moro achava que, estando no Ministério, ele poderia, sabe, ser mais importante que o presidente, e não é. E foi por isso, na minha opinião, que ele caiu. Foi por isso que ele caiu. Ou seja, e está cheio de casos na história do Brasil, tem gente que cai para cima. Ou seja, eles vão me tirar, então eu vou sair atacando, eu vou sair acusando, eu vou sair atirando. É assim. E é o papel do Moro. Eu sinceramente acho, o Moro não tem estatura política para ser ministro da Justiça. Ele não tem estatura política. Tá, o Moro sem a toga não é ninguém. Tá, é isso que ele vai aprender agora. De qualquer maneira, presidente, o senhor falou que ele não tem estatura política para ser ministro da Justiça. Agora, só contudo, ele deixa o governo Bolsonaro com um índice de popularidade de aprovação maior do que o próprio presidente Bolsonaro. O senhor não acha que ele é um nome forte para a disputa à presidência da República em 2022? Olha, eu não sei, ele pode ser. Eu quero ver se ele está preparado para fazer o papel que um candidato a presidente tem que fazer. Uma coisa é você ter a proteção da toga e falar o que você quiser sem poder ter retrucado. Outra coisa é você participar de debate, é você enfrentar a rua. É isso que eu quero ver se ele está preparado. Sabe? É isso que eu quero ver se ele está preparado. Não é um pensamento único. Ele vai ter que ouvir o pensamento da rua. Depois, a pesquisa do opinião pública é muito importante, mas ela retrata o momento da fotografia que foi tirada da pesquisa. Ô Sakamoto, todas essas pessoas que estão bem na pesquisa têm que saber o seguinte: eu sou o único presidente na história da democracia do mundo que deixei a presidência depois de 8 anos com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Se eu somar, como os políticos somam, o bom e ótimo com o regular, significa que eu saí com 97% de aprovação. Eu só era desaprovado no Comitê dos Tucanos. Então, as pessoas não podem se iludir com pesquisa. As pessoas não podem se iludir com pesquisa. Sabe? O cara que tem 60% de aprovação hoje, ele pode ter 0 amanhã. Você percebe? O Moro não tem trabalho prestado à sociedade, como juiz. Sabe? Ele sequer toca no caso do Banestado, ele toca na relação dele com o doleiro, que foi o porta-voz das mentiras para ele. Ele sequer. Sabe? Então, eu acho que igual o Moro deve ter uns 500 advogados no Brasil, muito mais preparados para ser ministro da Justiça. Presidente, o senhor gostaria de enfrentar Sérgio Moro num suposto segundo turno presidencial em 2022? Eu gostaria de enfrentar num primeiro. Sabe? Porque eu acho que ele não irá para o segundo turno em nenhuma eleição que tenha debate. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa, Sakamoto. Eu respeito as pessoas, eu sinceramente acho muito difícil discutir 2022. Eu fico olhando a minha vida, eu já fui longe demais, eu já fui o que eu jamais imaginei ser. Eu acho que quando chegar 2022, eu espero que os partidos tenham outros candidatos, que o PT tenha candidato, que o PCdoB tenha candidato, que o PDT tenha candidato, que o PSB tenha candidato. Sabe, porque assim, com bastante candidato é que a gente vai construir a democracia. Aí tem o primeiro turno, quem for para o segundo turno disputa as eleições, ganha e governa o país. Eu, sinceramente, Sakamoto, eu vou estar com 77 anos quando chegar outubro de 2022. Sabe? E eu acho que, se eu tiver juízo, sabe, eu tenho que ajudar com que o PT tenha outro candidato e que eu seja um bom cabo eleitoral. É para isso que eu trabalho, é isso que eu quero fazer. Quero ajudar a eleger alguém que tenha compromisso com o povo, os trabalhadores do país. O senhor colocou isso no condicional. O senhor falou, se o senhor tiver juízo, né? O senhor não chegou a presidente da República tendo juízo todos os momentos. Então, o senhor abre a possibilidade de ser candidato novamente? Mas eu tinha 50 anos. Hoje eu tenho 77. E o Brizola dizia assim para mim, ô Lula, você vai perceber
que quando você chegar aos 75 anos, cada ano vale 5. As coisas vão pesando. Outro dia eu viajei, quando eu fui no enterro do Mandela, eu fui com o Fernando Henrique Cardoso, com o Sarney, com o Collor, e o Fernando Henrique Cardoso falava, olha, na idade que eu estou, até para ler um livro, de vez em quando cansa. Então, veja, para que eu fosse candidato em 2022, eu teria que estar 100% de saúde, teria que estar com a energia que eu tenho agora, com disposição de andar, de ficar 20 horas acordado, de poder andar, de poder fazer 10 discursos por dia, de poder visitar o país, porque eu não posso ser candidato e depois ficar um velhinho, sabe, arrastando o pé dentro do palácio. Isso não é bom para o Brasil. Você percebe? Eu já dei a minha cota. Eu já dei a minha cota de contribuição ao país, acho que já prestei serviço para o país e vamos ver o que é que vai acontecer em 2022. Espero que o Brasil e que o PT não precisem de mim. Então, falando ainda insistir em 2022, para a gente já vamos sair do assunto, para não ficar patinando no mesmo tema, mas essa cisão, na verdade, entre o ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República, é uma separação de dois grupos, né? Você tem os grupos lavajatistas, você tem os grupos bolsonaristas, né? São dois grandes grupos grupos de seguidores de políticos, de forças na sociedade. Num segundo turno entre Bolsonaro e Moro, o senhor votaria em um dos dois? Não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. E não existe grupo lavajatista. Não existe esse grupo não existe. Você vai ver com o passar do tempo, sabe, que as coisas vão ao normal e ministro é ministro. Ministro é ministro. Ministro é tão fácil que qualquer presidente troca quantos ministros quiser toda hora. E não tem problema. Eu nunca vi a República falir por causa da troca de ministro. Eu vou te contar uma coisa para você. O Moro, se não tivesse o apoio que ele tem da Globo, o Moro seria um advogado medíocre nesse país. Essa é a verdade nua e crua. O presidente, o Supremo deve julgar em breve se o juiz Sérgio Moro foi parcial no processo envolvendo o triplex do Guarujá, que condenou o senhor e levou a ficar 15, 80 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A pandemia deve atrapalhar a análise? Como é que é a perspectiva? Olha, eu não sou advogado, mas eu fui informado agora há pouco pelo meu advogado que o juiz Fischer, do STJ, como o Fachin não permitiu a votação online, ou seja, a votação eletrônica, ou seja, eu ouvi dizer que ele convocou para o dia 5 uma votação online. Ou seja, os juízes vão se manifestar, sabe, numa rede, o advogado vai poder falar. Mas tem muito recurso para fazer ainda, porque sabe o que eu fico feliz, Sakamoto? Que você é novo. Você Obrigado. É muito novo e você vai viver para ver que essa história do triplex foi, sabe, uma mentira grosseira, canalha, sabe? E você vai falar para os teus netos, Beto, olha, eu participei desse processo e vi o quanto Lula foi vítima dessa mentira que resultou na eleição do Bolsonaro. É isso. Eu estou muito tranquilo, pode ter certeza que eu sou um homem muito tranquilo. Eu digo todo dia o seguinte, eu duvido que o Moro tenha a consciência tranquila como eu tenho. Eu duvido que o Dallagnol tenha 10% da consciência tranquila que eu tenho. Esses moleques, se não fosse o apoio de uma parte da imprensa brasileira, que os protegeu, que criminalizou muita gente antes de ter prova, esses caras não seriam nada. E é por isso que, da mesma forma que eu falei para você que eu quero instituições republicanas, você vai pegar discurso meu na posse de procuradores gerais da República, em que eu digo o seguinte, o Ministério Público é uma instituição tão forte que vocês têm muita responsabilidade de não tornar criminoso o inocente. Então não precisa falar para a imprensa, faça a investigação. Quando tiver investigação e tiver prova, condene. O que você não pode é condenar pela imprensa, depois de 10 anos a pessoa não cometeu o crime, e aí como é que fica a vida da pessoa? Presidente, nesse sentido, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro tem sido injustamente atacado pela imprensa?
Olha, o Bolsonaro provoca os ataques, o Bolsonaro vive de atacar. O Bolsonaro é um ser humano que parece que é uma espécie única no planeta Terra. Ele só gosta de fazer as coisas erradas. Ele não gosta de gostar. Esse é o dado concreto. Então, ele gosta de arrumar inimigo todo dia, ele gosta de provocar todo dia. Outro dia eu falei, tem crítica que ele faz da imprensa que é correta, que é a crítica que eu faço, que é a crítica que fazia o Brizola, que é a crítica que fazia o Fernando Henrique Cardoso quando era governo, que é a crítica que faz todo mundo que não é ouvido quando é atacado. Agora, veja, ele menospreza a imprensa a ponto de não gostar de dar entrevista. Ele tem os compadres dele no meio de comunicação, então ele fala com o Datena, ele fala com a Record, ele fala com o compadre não sei de onde. Ele não tem coragem de sentar na frente de uma imprensa, 10, 12, 15 jornalistas, livremente e se colocar à disposição para pergunta. Ele não tem coragem. É até patética. Agora, as entrevistas que é dada pelo governo federal é aquela batota de gente, um olhando para o outro, ninguém tem certeza do que vai falar, ninguém tem certeza se não vai ser retrucado na mesa. Ou seja, então o tratamento dele com a imprensa é incivilizado, porque ele é incivilizado e porque ele gosta de ser incivilizado. É isso. Então, ele não gosta das coisas normais. Ele não gosta das coisas normais. Veja, ao ser perguntado, sabe, se ele se incomodava com a quantidade de mortes, ele diz, e daí? O que eu tenho com isso? Ele deveria, no mínimo, ter tido vergonha e sensibilidade e ter um gesto de solidariedade com os familiares das pessoas que morreram, com as pessoas que estão internadas. Ninguém está pedindo para ele salvar, sabe? O Messias dele vale só para ele. O que a gente está pedindo é para ele agir como presidente da República e governar para 210 milhões de habitantes e fazer o que tem que fazer. Ele tem que ser o maestro da coordenação de evitar o crescimento da pandemia. Ninguém está dizendo que ele vai evitar a pandemia, mas ele pode fazer como foi feito pelo Alberto Fernandes na Argentina, evitar que ela evolua com a rapidez que ela está evoluindo, porque vai estourar a capacidade hospitalar do país. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que juntar os governadores, os prefeitos e conversar. Ele quer que as pessoas voltem ao trabalho. Que garantia você vai dar para as pessoas que têm que trabalhar? O cidadão que sai de casa porque trabalha num trabalho essencial. É segurança, é saúde, trabalha com comida, trabalha com remédio, trabalha de motorista, trabalha no metrô. Ou seja, que segurança esse cidadão vai ter? Esse cidadão vai ter um atestado do seu empresário. Olha, eu vou dar um atestado aqui para você, que você vai andar num ônibus que vai ser higienizado, você vai chegar na fábrica, o seu local vai estar higienizado, você vai ter gel, você vai ter máscara, sabe? Quem é que dá essa garantia para a sociedade, Sakamoto? Só pode ser o Estado. E por que o Estado? Porque como o país não tem tantos recursos, e somente o governo federal pode fazer isso, o governo não pode ficar brigando com governadores, não pode ficar brigando com prefeito. O governo precisa ser o maestro dos entes federados. É isso que tem que acontecer. Ele não cuida da pandemia, ele não cuida da economia, ele não cuida do emprego, ele não cuida do trabalho. Sabe, que governo é esse? Bem, o senhor citou a frase... que ficou, foi uma frase polêmica do presidente da República, né? Para quem não conhece, só para retomar, para quem não ouviu, o presidente se questionado a respeito do recorde de mortes que o Brasil passou à China, com mais de 5 mil mortes pelo coronavírus. O presidente falou, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Em resposta, quando o senhor foi instado a comentar essa declaração, e o senhor disse, olha, nós não temos outros jeitos senão tentar discutir a própria mudança do governo. Significa que, com base em tudo isso que o senhor falou, defende agora o impeachment como saída? Veja, não é só por causa disso. Veja, o que eu não quis, na verdade, fazer uma briga com o Bolsonaro é por conta da tirada do Moro. Se eu, como ex-presidente da República, ficar interferindo porque um presidente trocou de ministro, o presidente troca de ministro quando quiser. É ele que tem a responsabilidade de colocar, ele tem a
a responsabilidade de tirar. O meu problema com o Moro é que